a todos, eu sou o professor Olavo, presidente do Clube de Xadrez UFVJM, e hoje temos mais uma aula de princípios das aberturas. Com vocês, Hilton. Olá, pessoal. Meu nome é Hilton, junto com o professor Olavo, nós coordenamos o projeto de xadrez. Sejam bem-vindos. Com vocês, então, Glaicos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para a quinta aula, então, sobre aberturas, né? Nós já falamos aqui sobre os princípios gerais das aberturas, falamos sobre aberturas abertas, semi-abertas, fechadas, e hoje, então, nós estamos indo para as aberturas semi-fechadas, né? Vou compartilhar a tela, então, com vocês, rapidinho. E vamos trazer, então, já as aberturas semi-fechadas, que hoje eu tenho uma missão aqui. Hoje eu trouxe uma partida um tanto longa, então serei breve para a gente conseguir passar a partida inteira, mas vocês vão gostar, tenho certeza. Então, a abertura semi-fechada, né? As aberturas semi-fechadas são definidas por aquele movimento D4 de qualquer um que não seja D5. Então, sempre que a gente viu nossas fechadas, é D4, D5, o primeiro movimento de brancas e negras. E aqui a gente tem D4 e a qualquer movimento que não seja D5, porque aí ele quebra a simetria, né? Não se deve supor, então, que essa abertura seja de caráter aberto, não seja de caráter aberto. Ela também tem um caráter aberto pelas grandes possibilidades de transpor a posição, né? Então, são variantes que levam a posições combinativas muito interessantes e outros desenvolvimento mais lento, mais cadenciado, né? Que são as mais sólidas, que são tipo das aberturas fechadas. Bom, alguns exemplos de abertura, esqueci de mudar aqui, mas semi-fechadas são, né? Isso aqui foi fazendo um pouquinho rápido, porque eu saltei esse slide, mas eu vou alterar daqui a pouco. Abertura semi-fechada. Dentre elas, nós destacamos a defesa holandesa, Gambito do Budapeste, Gambito Benco, a Grunfeld, a Índia do Rei e a Índia de Adama. São só alguns exemplos que eu vou trazer hoje. Então, vamos lá. A defesa holandesa é feito, então, o D4, F5, que as negras atacam, então, o centro lateralmente, tá? E inibem as brancas de fazer o E4, portanto, tá ok? E aí elas vão combater o centro, não diretamente, elas vão combater com a ajuda de um peão lateral. Bom, no Gambito Budapeste, nós temos um outro diagrama aqui, né? As negras ofertam um peão na abertura com o intuito de conseguir um rápido desenvolvimento. Então, aqui, ó, D4 foi jogado, cavalo F6, depois C4, e aí elas jogam E5, oferecendo uma troca aqui de D4 por E5. Então, esse gambito, ele não se iluda, né? Gambito é sempre um perigo. É você entregar um peão em troca de um desenvolvimento rápido, uma posição favorável. Então, aqui ele entrega o peão que vai atacar o cavalo e o cavalo vai ter que sair. Mas ele já vai para uma casa mais agressiva, né? Uma casa mais centralizada ali. E o Gambito Benco. O Gambito Benco já é na outra ala, né? Na ala da dama. Então, as negras cedem um peão em troca de uma grande vantagem na ala da dama. A coluna A e B, que vão ficar semi-abertas aqui com essas trocas, serão ocupadas pelas torres futuramente, tá ok? Então, os lances são D4, cavalo F6, C4, C5, D5, em vez de tomar, ele avança o peão de D, e aí B5 ofereceu, então, o peão de B para ganhar essa vantagem, abrir tudo na ala da dama e rapidamente desenvolver por lá. Então, a característica aqui realmente é de um ataque rápido na ala da dama, enquanto as brancas vão tentar, então, desenvolver as peças, só que elas têm dificuldade para isso, e vão atacar na ala do rei. A Grunfeld tem mais ou menos uma ideia similar, né? A ideia das negras é aproveitar a maioria de peões que geralmente se consegue na ala da dama, para tanto devem realizar as trocas e buscar o final. Então, rapidamente, ela vai querer trocar as peças para o final. Então, a Grunfeld tem essa característica. Ó, D4 foi jogado, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3 e D5. Então, esse D5 aqui é que caracteriza a Grunfeld, né? Ela quer trocar rapidamente aqui no centro. E aqui tem algumas sequências bacanas, com bispo F4, alguma coisa. A branca também tem um contrajogo muito forte aqui, né? Tem um ataque muito forte também, que o bispo F4 fica mirando a casa de C7. Nós vamos ver isso mais pra frente, tá ok? Outra defesa conhecida é a defesa Índia do Rei, muito utilizada, né? Muito jogada. A gente vê muita possibilidade de o pessoal utilizar isso até em torneios, né? E
ela conta com os seguintes lances: D4, cavalo F6, C4, né, que é sempre a abertura dos peões da ala da dama, G6, que abre o peãozinho aqui em toda a coluna G para fazer esse fianqueiro do bispo, cavalo C3, bispo G7, E4, que aí ele aproveita que o branco não, que as negras não lutaram para o centro e ocupam o centro imediatamente, né? E D6, abrindo então o bispo das casas claras, ok? As brancas buscam ataque na ala da dama, principalmente atacando as casas C7 e D6. Então, essas casas aqui, ó, C7 e D6, vão ser atacadas, vão ser o alvo principal das brancas, né? A base da cadeia de peões. Enquanto as negras buscam contra-jogo na ala do rei. Então, novamente, nós vamos ter ataques em alas opostas aqui. E por último, exemplo de hoje, seria a defesa índia da dama, que também começa com D4, cavalo F6, C4, E6, que é esse peãozinho aqui, liberando o bispo, portanto, das negras, né, ameaçando um cheque, alguma coisa aqui, né? Cavalo F3 do lado de cá, da ala do rei, para começar a liberar para o roque. E B6, né? Para ameaçando um fianqueto, que a hora que rocar, esse bispo vai estar sempre incomodando aqui, batendo em G2, para poder tentar atacar o roque da perigo e trazer o perigo para as peças brancas, tá ok? Isso aqui é só um exemplo, mas a gente vai ver como é que funciona agora isso lá no meu amigo Lichess. Então, deixa eu parar esse compartilhamento aqui e começar um outro, que aí a gente vai ver lá no Lichess como que fica, tá ok? Espera aí só um pouquinho. Deixa eu só destacar ele aqui, que senão eu não consigo pegar. Agora sim. Compartilhar. Janela. Se tiver alguma pergunta, Olavo, você interrompa aqui, por gentileza, tá bom? Olavo? Ok. Então tá jóia. Estão vendo a tela aí, né? Sim, tá a visível. telinha do Lichess, compartilhando. Beleza. Então vamos lá. Aqui agora a gente vai passar rapidamente sobre cada uma delas. Então, aqui a holandesa começa então com D4, F5. Foi a primeira que eu mostrei, tá? E aí as brancas podem fazer, por exemplo, E4. Esse é chamado gambito Staunton. Né? Ele proporciona a iniciativa do branco e a possibilidade de explorar a debilidade causada na ala do rei. Porque ao sair esse peãozinho de F aqui, o bispo das brancas vai ter a oportunidade de ficar aqui sempre mirando no roque, né? Então ele causa uma debilidade na área central do roque aqui com essa entrega de peão. É um gambito, né? Se toma aqui. Esse gambito ele é bem arriscado, né, professor? Sim, é um gambito arriscado, mas ele busca o dinamismo, né? Então, assim, ele já quer perder um tempo aqui, desenvolver as peças rápidas e vai estar sempre mirando aqui o roque. Então, ele atrapalha bastante quando as negras vão rocar, né? E é uma debilidade na ala do rei. Depois é fácil de agredir, né? Vir com a minoria ou até mesmo baioneta aqui. Vai ficar a maioria, né, aliás, perdão. Vir com o ataque da maioria, baioneta, alguma coisa assim, e vir para cima, então, do rock. Então, é lógico que é bem mais técnico, né? Saber jogar isso. Então, esse F5, quem joga a defesa holandesa tem que ter um conhecimento técnico bem grande. Por exemplo, fechar aqui depois, né? Tentar eliminar esse peão e fechar com S6 aqui, porque senão vai estar sempre em problemas, né? Ter problemas na ala no rock menor. Agora, outra variante possível, em vez de E4, é aqui, então, se ele jogar C4, né? C4 traz um diferente, a Stonewall, o muro de pedra que é feita pelas negras, né? C4, E6, já pensando justamente naquilo que eu falei, né? De criar uma barreira aqui na ala do rei para evitar, já que o bispo não vai sair aqui agora, mas se a dama sair em B3, mas já evita, então, fecha a cara da dama aqui para ela não poder atacar lá, né? G3 para poder gambitar e, ao mesmo tempo, criar um bispo forte aqui de defesa do roque. Cavalo F6, aí traz então o fianqueto. Bispo E7, já está pronto para rocar as negras. Cavalo F3, roque. E
D5, aí vem a Stonewall, que é fazer um muro de pedra aqui no centro, né? Se toma aqui, por exemplo, retoma e já tenta jogar esse aqui, né? Para poder evitar justamente essa diagonal, porque a fraqueza está na casa F7, ok? E também arranja um posto avançado para o cavalo aqui, né? Então é uma boa defesa, mas também muito técnica. Gambito Budapeste. Gambito Budapeste, então nós temos os lances D4, cavalo F6, C4, E5, que é o gambito, né? Oferecendo então esse peão. E aí a gente tem duas possibilidades. O recusado, que é o avanço, né? A variante que avança o peãozinho, que é conhecido também e muito jogado, inclusive, muito procurado esse aqui. Nem sempre eles trocam esse peão, justamente para evitar que as negras consigam tirar o cavalo daqui e já ganhar um dinamismo na posição. Outra forma de evitar é com o E3, que defende o peãozinho, né? Se tomar, toma. Então, defende o peãozinho e... Opa, perdão. Pode ser também utilizada para avançar, tá? Mas aí as negras ficam pior, porque elas começam a ter problema nessa casa aqui, que fica enfraquecida. Então, elas vão ter que jogar muito aqui, e a D5 também, a E5 também, tá? Então, e outra forma de recusar é cavalo C3. Porque esse peãozinho está defendido, se tomar a dama, toma, né? E já trazer o desenvolvimento da peça, não perder tempo, né? Porque aqui já tem um cavalo desenvolvido, vai desenvolver a segunda peça, então é interessante desenvolver rápido também, tá? O recusado não é muito comum nesse caso, só tem gente que joga esse muito do avanço, né? Geralmente se usa para evitar entrar em linhas que foram preparadas, porque quem joga esse gambito Budapeste, ele depende de muito preparo, muito estudo. Então, as linhas geralmente já estão preparadas. E geralmente se recusa entrar nesse gambito justamente para evitar essas linhas preparadas. A pessoa que está jogando o gambito Budapeste, geralmente, vamos dizer assim, né, necessariamente, tem que ter preparado muito a linha, porque é uma coisa não muito usual, né, no recusado. E aqui tem o gambito Budapeste aceito, quando se toma, né? Aqui a intenção das brancas já é aceitar esse presente para que possa devolvê-lo posteriormente buscando compensação. Ou seja, futuramente ela vai também sacrificar um peão, fazer um gambito, alguma coisa assim, ou uma peça para poder continuar com a atividade, tá? Aqui ela já ataca, a possibilidade de cavalo aqui, né? E outros desenvolvimentos aqui. Atacar o cavalo aqui não adianta, né? Ficar só atacando o cavalo, até porque abrir aqui é meio perigoso, né? Se abrir aqui, por exemplo, nós temos dama H4 cheque, não pode jogar aqui, não pode jogar aqui, não, a única peça que tampa é essa e tem esse, né? Já atacando a dama, se tomar a dama perde a qualidade, porque dama toma torre, né? E se não tomar aqui o cavalo, né? Se não tomar o cavalo aqui, vai perder a torre, provavelmente com descoberta. Ou senão vai ter que tirar o rei aqui agora e vai perder a torre de graça. Então, é bem perigoso esse gambito. Então, o gambito aceito, você tem que tomar muito cuidado aqui com essa questão, né? Se veio aqui, já está tirando casas, né? Então, não atacar, que tem muita gente que vai no ímpeto, né? No impulso. Talvez esse aqui seja melhor. Deixa o cavalo aí por enquanto e não ataca o cavalo agora. Porque senão tem essa armadilha aí, esse golpe, né? Gambito Benco. Gambito Benco também é muito interessante. Quem gosta muito dele é o nosso amigo Ricardovski, que joga no Lichess. O D4, cavalo F6, sabe alguma coisa sobre ele, né? C4, C5. E aqui tá, então, o Gambito Benco, né? Parece que é só isso? Não. Aí tem o avanço, D5, e aí vem a entrega do segundo peão. Esse aqui que é o Gambito Benco, né? Ela sacrifica um peão para o desenvolvimento acelerado, colocando rapidamente as peças em jogo. Aqui nós temos também duas opções, que é esse que é aceito, ou esse aqui que é um dos recusados, né? Para recusado a gente tem B3 ou A4. Então, espera aí, deixa eu voltar aqui. Então, nós temos o B3, nós temos
A4 também é uma possibilidade. Nós temos cavalo F3, deixando o peão cair. Temos bispo G5, né? Já de olho aqui para cravar o cavalo. Dama C2, que defende o peãozinho. E cavalo D2. São formas de recusar, então, esse gambito, tá? E defender ou não o peão, mas desenvolvendo peças sempre, né? Aqui já da dama desenvolve o cavalo. parece mais prejudicial, porque fere um dos princípios da abertura, né? Que a dama sai cedo. Mas ela não chega a sair. Essa casa aqui, C2. dama C2, ela tá desenvolvendo, mas ela não tá saindo no tabuleiro, tanto que ela não vai ser atacada agora. Não tem ninguém que possa atacá-la agora. Não tem uma peça que possa atacá-la. Então ela não está saindo de uma casa insegura, né? Não é um desenvolvimento no meio do tabuleiro. O próximo lance não ganha tempo nela, então menos mal, né? Não. Aí se tomar e ela tomar, tem o bispo aqui, né? Mas também não, ela volta ou ela se posiciona em outro lugar, não vai ter mistério, não. Né? Ganha um tempo no desenvolvimento, mas não é uma coisa de outro mundo, né? As variantes do gambito recusado, né, nelas as brancas declinam o presente, né? Não querem tomar essa peça por entender que, embora tivesse um peão a mais, teriam dificuldade de desenvolvimento, principalmente aqui na ala da dama, né? Aí para desenvolver a peça, justamente por causa disso, ó. Você toma aqui, toma ali, aí tem esse, aí tem que voltar para cá, ou caçar um lugar, por exemplo, aqui, né, para poder cravar o peão e segurar o cavalo ali, né? E aí começa a ter dificuldade, por exemplo, se abrir aqui já pode trocar e quebrar o roque, né? Se abrir esse peão, as negras podem trocar e tirar o roque das negras, depois vai ter que abrir G3, passar o rei, tirar o cavalo para poder sair com a torre. Então fica bem restrito aqui o movimento, né? E agora voltando lá, em B5 tem o que tem mais um aqui, variante aqui, que é... Peraí, só um pouquinho, perdão. Aqui, agora nós temos o aceito, né? B5, e aí ele faz C toma B5. E aí nós viemos para essa variante aqui. A6, entregando um outro peão, continua com outro gambito. G6, para poder fianquetar o bispo. Não tem problema que o peãozinho ali já vai cair já, porque tem 3 peças atacando ele não tem como defender. E aí cavalo C3, e aí sim, tomou o peãozinho. E olha que ele já tem as colunas A e B semi-abertas, ok? E7. Aí, já trocou, tá vendo que eu falei? Que aí ele tira o roque das brancas. Quebrou o roque. E libera a dama agora para... Quebrou o roque, com certeza. Já libera por lá tudo, ó. Bispo G7 já tá pronto para rocar. G2. E aí você vê a situação, né? Tá liberado para rocar e tá bem protegido aqui, né? Muito bem seguro aqui, tá? De certa forma, tá tranquilo. E a ideia das brancas nesse tipo de abertura é realmente atacar na ala do rei, mas agora já fica difícil dela abrir tudo aqui a posição, né? Porque a ala da dama já está aberta. Aqui as negras têm a intenção de rocar e depois, futuramente, colocar essa torre tá em A, colocar outra torre aqui em B8 e usar as duas colunas, né? Semi-abertas aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aí fala aqui, ó, após a captura dos peões de B5 e A6, as brancas necessitam fazer uma manobra para colocar seu rei exposto em uma casa segura. As negras ocuparão as colunas A e B com as torres sem maiores dificuldades e trarão sérios problemas para as brancas na ala da dama. O bispo em G7 é uma ameaça constante. Esse bispo também ele está em posição de defesa, mas ao mesmo tempo ele mira uma diagonal aqui, né? Que a hora que tiver uma torre apoiando aqui, né? Quando essa torre rocar e vier parar aqui, por exemplo, né? Vai começar a bater nesse peãozinho aqui. Vai ser bem incômodo, né? Aí vai ter, além da outra torre que está aqui. Então é uma situação realmente bem incômoda aqui para as brancas resolverem, tá ok? Defesa Grunfeld. Essa aí é a predileta do Enzo, né? Ou não, se bem que então o Arley jogando, o Grunfeld. Posso falar bobagem aqui não, senão depois eu vou apanhar. D4, cavalo F6, C4, G6,
cavalo C3, e aqui está a Grunfeld. A Grunfeld é com o peãozinho de D5. Essa é a posição da Greve. E aí nós temos C toma D5, que é a linha principal, é onde eles costumam jogar muito, tá? Essa é a característica da Grunfeld, tomar esse peão com o peão de C. E aí nós temos, por exemplo, cavalo toma D5, variante das trocas. Mas antes eu queria só ver aqui uma outra. Ó. Nós temos a variante russa, que não toma, né? Ela é uma variante de cavalos F3, é a variante russa, rica em alternativas, e é muito complexo isso aqui. Tem uma complexidade aqui que é lógico para nós, réis mortais, né? É diferente dos GMs que jogam isso aqui, os mestres internacionais e coisas assim. Mas ela é uma variante muito complexa e ela dá continuidade com bispo G7 e dama B3. Então, quer dizer, a dama já sai aqui pela ala da dama, ok? E fica sempre mirando tanto aqui quanto ali, né? Então, aqui ela já cria a necessidade de que se tome uma providência, se vai tomar, se vai defender esse peãozinho. E é bem complexo jogar isso aqui. Tem que conhecer também, né? Então, a maioria das aberturas, né, mais complexas assim, aberturas, inclusive as que não são comuns, as aberturas irregulares, dependem de muito estudo, né? Outra variante, que é a variante chamada de clássica, é com o bispo F4, que eu falei, né? Tá sempre mirando aqui a casinha de C7, né? Ela faz pressão nessa diagonal aqui, né? E também já evita o E5 aqui, né? Então é uma variante interessante. Eu, inclusive, já joguei muito essa posição assim. Quando me apresentam a Grunfeld, eu prefiro jogar com o bispo aqui. E aí, se toma lá, eu tenho esse aqui rápido, acelerando, né? E já retomando o peão lá de bispo e controlando o centro. Essa é a ideia que eu jogo quando me jogam a Grunfeld, tá ok? Isso aí já é pessoal. Então, uma forma de a gente avaliar que está caindo esse peão aqui, por exemplo, seria, se por exemplo, joga bispo G7, né? Cavalo F3, desenvolvendo. Cavalo C6, aí já entra na situação aqui, ó. Cavalo toma D5, por exemplo. Cavalo toma D5, peão toma D5, C toma D5, dama toma D5 e caiu o peão lá. Tá vendo? Aí eu tava até conversando aqui. Eu tava lembrando de uma situação aqui. Aí parece que esse aqui também está caindo, né? Tem 3 ataques, vamos lá. 3 ataques e 2 defesas, né? Mas aí tem um problema. Por exemplo, se toma de bispo, né? Se toma de bispo aqui, tem esse de cara, né? Tem esse de cara. Aí o que acontece? O bispo não. Se for cheque, ele vai estar sacrificado. Hã? A dama fica no ar, né? A dama está no ar, exatamente. A dama está aqui atrás, está no ar, né? Não dá para defender que já toma. Se der cheque aqui, toma também. E a dama não tem tempo aqui de cheque por causa do bispo que está lá na C7, ó. Entendeu? Então, tomar de bispo não é uma boa. Vamos ver então se toma de cavalo. Se toma de cavalo, toma, certo? Não tem mistério. Aliás, perdão. Toma, exatamente. Toma aqui de cavalo. E se tomar, tem que tomar de dama, né? Que senão. Opa. Perdão, peraí só um pouquinho, pessoal. Se tomar, deve tomar de dama, né? Porque se tomar de bispo, tem a mesma situação que a gente viu anteriormente, né? Então toma aqui, toma ali. E aí tem esse aqui, ó. Também bem chatinho, né? Porque não tem como dar cheque aqui. O bispo ficou no ar. Ameaçando o mate lá, ó. Mate 1. Isso, entendeu? Aí tem que defender. Vai defender? Vai levar esse. Novamente, tá vendo? Aqui não tem mate em 1, mas assim, se tirar o bispo, por exemplo, tem que tirar para cá, né? Vai cair a torre. E aí foi embora a qualidade. Foi embora a peça inteira, né? Na verdade, foi embora o material inteiro. Então, assim, são posições bem... Melhor perder o bispo nessa hora, então, né? Melhor perder o bispo, mas já vai ficar com a peça menos de qualquer jeito, né? Infelizmente, então, tem isso aqui.
essa variante aqui, portanto, de bispo G7, né, não se preocupando, que parece que esse bispo aqui está só aqui apoiando, inocente, ou está impedindo isso aqui, mas ele faz um ataque muito complexo aqui. Então, o negro já tem que tomar alguma providência, ele não pode deixar isso aqui acontecer. Ó. E aí cai o peão lá. Tá vendo? E esse peão não é aquele famoso presente grego, né? Não entra não, que é fria. É o peão envenenado que eles falam, né? Totalmente envenenado. Esse aqui é veneno puro. A cascavel no meio do tabuleiro. Então, vamos voltar lá, né? Então, no caso aqui, D5. Tem a variante das trocas, que agora seria por cavalo, né? Exatamente. C toma D5, cavalo toma D5, E4, cavalo toma C3, peão toma C3. Essa é a variante das trocas, é uma variante muito interessante para as brancas, tá? Que elas formam esse centro, que a gente chama de centro móvel, né? Forma uma linha de peões aqui, a gente chama de centro móvel. Né? A qualquer momento esse centro pode ir avançando. E ele restringe muito a posição das negras, por exemplo, jogando cavalo aqui, depois o cavalo vai ter casa só aqui no canto, né? O bispo fianquetado, ele vai ter uma barreira aqui, né? Não vai transpor essa barreira facilmente. As brancas, o bispo branco não pode sair daqui, que não tem aquele cavalo mais para apoiar. Aqui ele vai ser facilmente atacado. Aqui ele tampa a dama. Então começa a ficar sem casa, né? Então ele restringe muito o movimento das damas. Aqui ela vai ter que sair com o bispo, provavelmente por fianqueto, né? E fica difícil para as negras completarem o desenvolvimento aqui. Então é uma variante que é interessante também, se aqui aceitar, né? Tomar de cavalo, partir. Tomar de cavalo não é uma boa, né? Então esse aqui, você querer recuperar o peão agora de cavalo não é uma boa. Você está mexendo com o cavalo de novo, você está numa situação indesejável. Então talvez desenvolver bispo primeiro, ou porque aí o bispo aqui já é diferente. Agora não dá para fazer esse, né? Tem que fazer esse aqui primeiro para depois fazer esse. Então você já começa a criar outras situações. Então é isso, tá? Vamos para a Índia do Rei. Eu sei que meu horário, a gente começou mais tarde hoje, então eu estou aqui tentando ver se a gente consegue. Tá tranquilo. D4. Índia do Rei, quem no clube joga Índia do Rei, Hilton? Você lembra? Não, Olavo. Não conheço alguém que joga assim especificamente a Índia, não. Eu tentei uma vez, mas não me dei muito bem com ela, não, viu? Apanhei. Então acho que eu tô lembrando das suas partidas. Porque, se eu não me engano, Como na Índia joga- do Rei, cara, você vai pro ataque do lado do rei mesmo, entendeu? Então, eu ficava preocupado do meu rei ficar exposto. As negras têm que atacar na ala do rei, bem lembrado. E eu vejo muito acontecer essa Índia do Rei contra o que eu jogo, que é o peão dama, ou o gambito da dama, às vezes. O pessoal gosta muito de jogar a Índia do Rei. Esse peão dama, geralmente, o pessoal gosta muito na internet de jogar. Ficou mais popularizada. Ela é mais recente, assim, entre as aberturas. Estou falando recente, assim, não é que é desse século, mas é uma abertura mais recente se for comparado com as outras, lá da época de 1500, 1400, 1500, né, que a gente conhece. A gente já trouxe alguma do século XV, ela é jovem, ela é do século XVIII, alguma coisa assim. Mas aqui é D4, cavalo F6, C4, e aí, tá vendo? Contra o peão dama que eu jogo. G6, cavalo C3, bispo G7, e aqui já que as brancas a negra não quiseram, tá pelo centro, lá vai as brancas, né? E D6. Então aqui abre agora esse peão. Aqui, se fosse aqui na frente, a gente, né, um lance antes, né, tivesse sido aqui, seria a Grunfeld, antes de trazer o bispo. Mas aqui, jogando o bispo e jogando só uma casa, o D6 aqui, então a Índia do Rei. A ideia da base da Grunfeld, que a gente viu aqui agora há pouco, né, que cede o centro para as brancas para depois atacá-los, principalmente através de C5 ou E5, tá? Que ela vai tentar atacar, tá? E aqui, então, cavalo F3, para completar a saída dos cavalos, tá? Posicionar os cavalos apoiando, então, as casas centrais aqui. Ok? Bom, aí nós vemos para cá. F3 é uma outra possibilidade, que é o sistema Samish, tá? De um alemão chamado Samish, Friedrich Samish.
Ele leva perigo para as negras, dando sustentação ao peãozinho de E4. E a intenção é rocar grande. A ideia aqui das brancas é... Ele apoia o peãozinho de E4 e as brancas vão depois rocar grande aqui. A ideia dela é essa, tá? E iniciar um ataque na ala do rei, ao contrário do que costuma se ver nessas aberturas de brancas, de D4, que o ataque geralmente é na ala da dama, tá? Então ele vai contrapor ao ataque na ala do rei feito pelas negras. Ou seja, agora é como se fala, uma chuva de peões para o lado do rei, que está com a estrutura bem formada aí, com bispo e cavalo, né? Isso, chuva Isso ou avalanche de peões também. Tem o nome avalanche de peões ou chuva de peões. É bem conhecido isso mesmo, esse termo, né? Então aqui ele já vai com uma ideia diferente jogando F3, tá? Porque ele já debilita essa ala aqui, então ele roca grande e manda todo mundo para frente. É bem dinâmico, né? Então voltamos aqui, o cavalo E3. Outra seria também, além do cavalo E3, jogar direto F4, a variante dos peões. Forma 4 peões no centro aqui. Tá? Eu já vi essa formação antes. Eu já vi essa formação. Para depois jogar o cavalo aí. Exatamente, para depois jogar o cavalo. Para não tirar a casa do cavalo, tem bispo, o outro bispo vem aqui, tudo apoiando. Pode até aqui o bispo das negras. E é também bem dinâmica. A dama vai sair provavelmente aqui em B3. Aí ele pode escolher o lado de roque, mas geralmente roca grande e vai para cima, tá? Voltando aqui, tem então o cavalo F3. E aí, roque pelas negras aqui e segue, que é a variante clássica, né? Que a gente chama de clássica, tá? As brancas têm vantagem na ala de espaço na ala da dama, nesse caso, né? Elas vão ter muito espaço aqui na ala da dama para trabalhar. E as negras combatem com a iniciativa na ala do rei. Aí elas vão disparar aqui a ala do rei. E igual o Rito falou, tem gente que tem medo de jogar isso aqui e debilitar muito a área do rock, né? A ala do rock, e ficar numa situação difícil, o rei ficar exposto. Mas é tudo a questão de estudo mesmo, né? Jogar aqui, esconder o rei e tal. É uma questão de ver como é que vai ser o lance. E, por outro lado, outra índia que a gente tem, gente, hoje é bastante informação, viu? Eu estou tentando não ser muito rápido, mas se alguém quiser parar, fazer uma perguntinha, é só levantar a mãozinha aí que estamos aqui aguardando. Então, aqui é a índia da dama agora, tá? Então, agora o fianqueiro fica do outro lado. Então, vamos lá. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, B6, como eu falei, agora o fianqueto é do lado de cá, ó. Tá vendo? E a ideia é justamente esse fianqueto para mirar aqui, ó. Nós vamos ver aqui, ó. G3. Aí, a ideia das brancas aqui, né? Porque elas vão opor-se ao gambito lá das negras, que vai estar mirando no rock. Então, a maior defesa vai ser essa. Tá ok? E essa é chamada de variante normal, porque é a principal dessa abertura, onde as brancas combatem o fianqueto com um outro fianqueto. As brancas pretendem rocar, colocar seu bispo em G2 com a ideia de fazerem E4 futuramente, ou seja, então aqui provavelmente vai jogar esse, e quando esse cavalo sair daqui, né, vamos dizer, se ele vier para D2 aqui, a ideia é avançar então o peãozinho de E para E4. E até mesmo fazer aqui no centro a ruptura, porque a hora que o peão toma, esse peão toma, e aí ele bloqueia a passagem do bispo que está atacando a ala do roque aqui, né? Então, tem essa possibilidade aqui. Perdão. Então, as brancas pretendem colocar sobre G2 com a ideia de fazerem E4 futuramente, uma variante muito sólida. Outra variante também, que é a Rubinstein, que depois, em vez de jogar G3 aqui, joga E3, ok? Ideia de fianqueto na ala da dama. Aí ele vai tentar fazer este fianqueto na ala da dama, tá? E lutar por esse centro aqui. Né? Tá sempre... aqui, em vez de ele jogar o E4, ele pode trazer cavalo, ele pode sair com bispo, trazer o cavalo. Oh, meu Deus do céu. Hoje eu tô com o mouse pequenininho aqui, e a mãozinha não é pequenininha, né? Então, esse aqui é... Eu já aboli esse negócio de mouse. Eu não uso mouse já há muitos anos. Esse negócio é só condenação. E tá. E também tem outra variante, ao invés da E3, que seria a A3, que impede também essa ideia do bispo já vir dando cheque aqui, cravar o cavalo e vir entrando aqui com tudo, ter que jogar bispo. Então, é outra possibilidade, né? Porque aqui as negras ameaçam, né? A incomodar aqui.
E aí teria que jogar assim, né? Já trocando os bispos e desenvolvendo o cavalo ou a dama por D2. Ok? Então, essas são as variantes as variantes que eu queria trazer para você. Algumas, né? Tem mais algumas outras, tá? Eu trouxe essas aqui, essas 6 variantes, para vocês compreenderem como é que funciona, então, uma defesa semi-fechada. Vocês podem perceber que, ao mesmo tempo que existe a possibilidade de você jogar sólido, trancado, fechar o centro aqui e tudo mais, existe também dinamismo. Existe a possibilidade de combinações bem agudas aqui, né? E, para ilustrar isso, eu trouxe, que a gente estava falando aqui, deixa eu ver se foi na Grunfeld que eu falei. Não, na Índia do Rei. Eu trouxe esse sistema Sammish aqui, e agora a gente vai ver esse sistema Shams. E eu trouxe a partida assim, que eu acho super interessante, muito legal para a gente, né? Primeiro que são 2 brasileiros, e um deles é mineiro, do norte de Minas, aqui de Montes Claros. Então, o dia que uma das partidas do Wellington Rocha contra o Mac, Henrique Mac, o Mequinho, né? E o Mequinho estava aqui de brancas, né? Então, essa partida é interessante, embora longa, eu vou tentar ser sucinto. Então, aqui começou D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, e aqui E4, D6. Ele jogou uma índia do rei, não foi? Mas é a mesma ideia da índia. E aqui o F3 que eu falei, que é o sistema Sammish, que a gente tinha visto agora, né? Roque foi julgado pelo Wellington, bispo E3, reforçando aqui, então, o centro, cavalo C6, dama D2, olha só, ele está com a ideia de manter, inclusive, um ataque aqui, e aí A6 foi jogado, evitando o cavalo, né, em D5, né, naquela casa ali, segurando aquela casa. Cavalo de E para G2, saindo pelo centro do cavalo, para não quebrar a estrutura, e torre A8. Esse torre A8 é justamente para evitar que, a hora que jogar H6 aqui, querendo trocar esse bispo que defende a ala do rei, o bispo possa vir, então, para H8, né? E aí a torre não está na mira lá mais para cair. Então, senão teria que ser obrigado a trocar o bispo, e ele não quer trocar o bispo. Esse bispo é muito importante nessa diagonal, como eu tinha falado, mostrado para vocês, e ele também defende essa ala do rei aqui. Então, a ideia é não trocar o bispo, tá? E aí foi jogado, então, G4, abrindo, então, em cima da ala do rei, que o Mequinho já deu a ideia de que vai rocar grande, né? E vai disparar, lá vem a avalanche, né? Então, as brancas iniciam o ataque, né, ao roque das negras. Então, já que o Wellington definiu o roque, aí o Mequinho vem para cima. E torre B8 foi jogado porque vai contra-golpear na ala da dama. E vai embora. G5 já chegou lá, ó. É como sempre, né? Roque em alas opostas costuma ser uma batalha bem sangrenta mesmo. Sim, sim. Tanto que o Mequinho não chegou a rocar ainda, né? Ele ficou esperto aqui e falou assim, eu vou tacar a do rei e depois que eu tiver lá em tudo, eu roque e trago a outra torre. Mas segurou um pouco o roque. Então G5, cavalo para D7, porque estava atacado. H4 foi jogado e B5. Aqui, ó, esse lance ele é interessante. Né? Quando é ponto de interrogação primeiro, é um lance duvidoso. Mas quando é exclamação e interrogação, gente, é lance interessante, tá? Então, um lance interessante. As negras iniciam uma sequência interessante de movimentos agressivos, inclusive com sacrifício da qualidade, criando uma dificuldade no desenvolvimento das forças das brancas. Então, aqui ele parte para cima, tá vindo na ala do rei, tudo bem, eu vou na ala da dama e vamos ver o que dá. E aqui ele não toma ainda o peão, primeiro ele tira o cavalo atacado e abre a oportunidade. Melhora a posição do cavalo, né? Melhora a posição do cavalo, exatamente. Tá? Porque aí ele vai trazer o cavalo, então a ideia é chegar em C4 e atacar, então, e já trocar o cavalo pelo bispo, para eliminar o par de bispo, e principalmente o bispo das negras, que faz essa diagonal, né? Das brancas, né? Das casas negras, o bispo branco das casas negras que faz essa diagonal. E aí vem a ideia aqui de cavalo G3, justamente tirando essa casa do cavalo, né? Aí sim ele toma o peão e toma de bispo. E aí vem o C5 para iniciar. Então, aí, todo mundo pensa assim, só jogar peão aqui e tirar o bispo daí. Só que ele faz outra coisa, ele joga C5, que é para começar a pressionar o centro. Porque as negras aqui partiram para uma situação de que elas têm que manter a pressão. Porque
Se elas perderem a atividade, as brancas, então, vão intensificar o ataque na ala do rei. Tá chegando já o H5 aqui, né? A qualquer hora. E aí, faz o C5 e aí ele volta o cavalo aqui, né? Acabou que o cavalo tinha ido lá, agora ele volta aqui para poder defender o peãozinho de D5, né? Ok. Torre toma B5 e exclama. Tá aí, então, o sacrifício que ele tinha comentado, né? Um sacrifício da qualidade, tomando o bispo justamente para poder entrar com o cavalo. Né? Não era essa a ideia? Não era o bispo que estava impedindo? Agora já não está impedindo mais. E cavalo C5 foi jogado. Atacando, então, a dama e o bispo, e vai, então, criar essa situação. Aí, ó. Dama C3, o cavalo toma bispo, dama toma E3. Ok? E aí ele Já eliminou era aquele o roque pelo lado oposto. Depois Sim. desse tanto de trocas, né? E agora ficou difícil de rocar, né? Porque assim que sair esse bispo aqui, ó, tanto a dama quanto a torre vão ficar livres nessas colunas aqui, né? E quebrou a pressão daquele bispo ali, né? Dama A5, cheque. Já atacando esse cavalo, ele, ao mesmo tempo que dá cheque, ataca o cavalo, ele é obrigado a voltar com o cavalo, forçado. Cavalo C3. E as brancas pretendem proteger seu rei e simplificar o material para fazer valer sua vantagem material. Ela tem vantagem, né, da qualidade, né, pá de bispo por par de cavalo e tem uma torre por um cavalo. As brancas têm uma torre ao invés de um cavalo. Então ela tem uma vantagem da qualidade aqui. Então elas querem fazer essa vantagem valer, né? O próximo lance deve ser o bispo atacando um dos cavalos, para depois tentar um duplo com o bispo, né, apoiado pelo peão. Pois é. As brancas pretendem ser seu rei para fazer valer vantagem material, enquanto as negras, para as negras só resta atacar. Elas só podem ganhar através do ataque. Elas não podem parar, elas não podem perder a iniciativa. E aí sim, atacou um dos cavalos, sim. Atacou o cavalo de E2. Porque aqui, ó, ele impede o roque. Ah, mas como assim impede o roque? Muito simples, impedindo o roque. Se roca, cavalo toma D4. Quer ver? Vamos ver aqui. Se rocar aqui, cavalo... Não, aí toma D4. C toma D4. Isso. Entendeu? Fica defendido aqui e aí tá caindo aqui. Se esse cavalo, se tirar esse cavalo, aí aquela situação da vantagem que a gente lembra, da vantagem da torre para o cavalo, vai embora, tá vendo? Devolve a qualidade, exatamente. Então é isso. Então, força a devolver a qualidade. Então não pode rocar. Então joga rei F2. Agora não se fala mais em roque das brancas. C toma D4 assim mesmo. Cavalo toma D4 e cavalo é 5. Então aqui o que ele fez? Ele está criando a possibilidade, né, dessa casa que ser utilizada. Então ele entra com o cavalo e aí cavalo B3 atacando a dama. O Mequin fez. Dama recuou para C7. Cavalo, rei G2. Vai escondendo o rei lá onde pode, né? Para evitar de levar um cheque, porque aqui ele estava propenso a levar um cheque aqui e cair peão lá. Ok? Rei G2. E6 foi jogado. Esse aqui para cobrir a debilidade que estava ficando aqui nessa casa e nessa aqui, né? Torre de AD1, atacando então D6 ali, já criando, né? Sabendo que pode vir o avanço aqui a qualquer hora. E o cavalo atacando a dama aqui. Cavalo C4, batendo na dama. Sempre pressão, né, pessoal? Sempre no ataque, sempre pressão, sempre feroz. Porque ele não tinha outra solução para as negras aqui se não fosse sair para ataque. Dama F2 defendendo, saindo do ataque, defendendo lá o peãozinho de B2. Bispo E5. E aí é outro lance super interessante também, porque ele vai começar a posicionar o bispo numa situação, já estava nessa diagonal, ele agora define também que o bispo vai controlar essa diagonal aqui, ok? E possibilita o avanço do peão, né? Peão preto que está... Esse peão aí. Esse aqui. Perto do... Não. Pensei no peão porque aí conecta a dama com o bispo. Ah, sim. Também pode tomar aqui, mas
Só que aqui tem 3 peças por enquanto, Olavo. Conecta, mas não é uma boa, Não, porque o não, cavalo, falando quando assim, tomar, ele já na hora ataca a que você é dama. espião, ele vai conectar a dama com o próprio bispo. Futuramente, sim, pode sim. Tá? E aqui tem um detalhe. Por que tinha a possibilidade de cavalo toma B2, mas não era bom, né? Pelo cálculo aqui, não era bom. Em vez de jogar o bispo ali, cavalo toma B2, dama toma D2, bispo toma C3 recuperando o cavalo, então levou um cavalo, um peão. Mas aí dama A3 aqui ataca, né? E ataca aqui também. Então não era uma boa tomar, não. Tá ok? Então, bispo E5 era um lance muito melhor e exclama aqui, tá? Cavalo C1 para tentar expulsar o bispo de lá, né? Torre B8. Agora atacando aqui, ó, com 2 peças, né? O cavalo e a torre. Já que tirou. Eu falei que essa torre uma hora vir para cá, né? Então já temos a dama nessa ala e já temos a torre na ala também, ó. Tá vendo? E as peças das negras todas saíram para a ala da dama. Só esse bispo está centralizado, mas também vigia lá a ala da dama. E não há uma passagem clara aqui para as brancas na ala do rei. Ela não consegue fazer nada, né? Porque o ataque não para. O ataque, a pressão do ataque não para a hora nenhuma. Então as brancas têm dificuldade de encontrar as melhores casas para suas peças devido à atividade das negras. Exatamente. É isso que está mostrando. Aí volta o cavalo, né? Para vocês terem ideia, tirou o cavalo, torre atacou, volta o cavalo, porque não tem jeito. Então é forçado. Bispo F4. Agora o bispo também, ele está vigiando além dessa diagonal e essa, e aqui, dá uma mobilidade muito grande para esse bispo, né? Que fica olhando para tudo quanto é lado. Se adiantar peãozinho, já pode tomar aqui, inclusive. E ele tá cada vez mais tirando as casas também da dama, né? A dama já tá começando a ficar. Agora ela tem essa, mas aí se jogar tem ali, então não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui. Olha como é que a dama tá ficando também restringida na posição. A dama branca não consegue fazer muita coisa, ela vai ter que talvez mudar a linha dela. Torre E1, para evitar essa entrada do bispo aqui, que está apoiado pelo cavalo. E H6. Outro lance que exclama. Outro lance do mestre aqui que exclama. Por quê? Agora ele força a tomar, né? Ele quebra a estrutura. Tem 2 peças aqui. Se toma, toma, toma. Quebra a estrutura. Dá para passar a torre pela linha H depois. Dá para passar a dama por aqui nessa diagonal. Né? Então ele quebra a estrutura dos peões. Das brancas. Que está, inclusive, defendendo alguma coisa do rei aqui, né? Então, G toma H6. Rei H7. Pronto, tá escondido lá o rei. Não tem problema, não precisa tomar agora, né? Tá defendido, tá tudo tranquilo. É um defensor do rei. Negro, um peão branco. Rei H1, saindo então ali pro cantinho para esconder, para evitar tomar cheque e coisas assim. E aí tá trazendo a dama, ó. A dama então vai vir para essa diagonal. Cavalo E2 tentando expulsar o bispo, aí ataca a dama, que sai para G3 e E5. Esse lance aqui não era o melhor da posição, porque ele, embora apoie o bispo aqui, ataque as 2 casas, ele deixa essa casa aqui fraca, né? Essa casa fica fraca por uma possível ocupação do cavalo, que estava sem casa até então, agora já começa a vislumbrar uma casa bem centralizada, uma casa boa para poder parar. E ele parando nessa casa, ele vai atacar tanto aqui, com 2 peças, né? E só tem uma defesa, vai criar problemas, vai ter que sair para o bispo para cá. Quanto aqui também, ó, se sair para cá, ele pode trocar, né? Então não é uma boa. Reforça as casas D4, o ataque nas casas D4 e F4, porém ele deixa a casa D5 bamba. E aí o Mequinho, mais do que pensando nisso, já joga cavalo C3, tá vendo? E aí o Wellington, para corrigir o erro, que poderia ser um erro, ele joga bispo B7, cavalo D5, troca logo o bispo pelo cavalo. E agora não tem mais o par de bispos, né? E aí tomou de E. Só que há o detalhe, né? Pelos estudos, o Mequinho acham que o Mequinho deveria ter tomado de torre e não de peão. Eu pensei nesse lance também, em termos de torre, que centraliza a torre e possibilita dobrar elas depois também. Seria mais lógico, né? E aí seguiu, então. Agora sim ele vai lá e toma o peãozinho lá atrás,
porque também ele começou a ver a situação das brancas não terem muito o que fazer aqui. Então agora ele vai lá e toma o peãozinho só para ganhar um tempinho, né? Só para esperar, ver o que as brancas vão fazer. Aí E2, tentando defender o peãozinho de lá, que não foi tomado. Porque o que acontecia? Ele não podia tomar o peão também, tem esse detalhe, né? Esse cavalo é que está defendendo o bispo. Se ele toma aqui, cai o bispo. Então ele tira o bispo tomando o peão, e aí agora ele tem que defender lá em B2. Rei G7, rei G2, dama chegou em F6, aí torre E4 atacando o cavalo. Teoricamente está entregando o peão, mas está trazendo a torre para uma casa mais ativa. E o cavalo, ele não toma, tá? Tinha golpes, então ele não toma, e ele resolve trazer o cavalo aqui, provavelmente para futuramente chegar na casa F6, onde está a dama agora. E aí rei F1, ataca a dama então com o bispo F4, dama F2, e aí o cavalo vem manobrando por trás, ó. E a torre lá em C8, de B8, embora ela não tinha ninguém defendendo ela até agora, o cavalo tá, ela também não tinha nenhum ataque. Ela, para sofrer ataque ali, não havia possibilidade de ataque. E o bispo fica toda hora vigiando a casa C1. Eu cheguei a pensar que essa torre que está em B, ela fosse ocupar a coluna H, na hora que o rei estava naquelas regiões, sabe? E agora já existe a possibilidade. Ele já tirou o rei para G7 justamente também com essa ideia, tá vendo? Já pode, inclusive, ocupar a coluna H agora. Só que aí ele traz primeiro a dama F5 para trazer o cavalo. Só que ela é muito importante aqui também para evitar justamente que esses peõezinhos disparem, sabe, Olavo? A qualquer momento, o Mequinho, se ele tiver uma folga aqui... Verdade, está aberta a coluna, né? São 2 peões passados, na A e na B. E vão ser difíceis de serem combatidos. Então, dama F5 para passar o cavalo para F6. Aí, ó, já tira aqui o cavalo para C1, para tentar dominar, mas também para abrir, para ir embora. Só que aí já vem o F6 aqui, né, o cavalo F6. B3, olha lá, pronto. Ele conseguiu uma defesinha. Então agora o alvo é esse aqui. Está defendido pelo cavalo, mas está também atacado. O cavalo está atacado pelo bispo. Se botar a torre aqui e tomar o cavalo primeiro, dá para tomar lá. Só que a dama tem que primeiro tirar essa dama daí, né? Então vamos seguir aqui. Torre B5, batendo agora no peãozinho de D5. Cavalo E2, para justamente bater aqui no bispo de volta. Tempo no e aí bispo. toma. Oi? Isso para ganhar um tempo no bispo, né? Isso, mas só que aí não dá muito tempo, não. Atacou a torre. Se tomar bispo agora, cai a torre. Né? Então não pode, tem que tomar lá primeiro. E aí toma de cavalo defendendo. E aí seria um posto avançado para o cavalo. Olha só, tem 2 peões passados aqui, mas agora tem peão passado aqui também. Que tirou aquele peãozinho de bloqueio. Né? Torre E4 para segurar aqui e evitar que o bispo entre atacando a dama. Cavalo F6 voltando, tocando a torre. E aí, avançou o peãozinho. As negras agora também possuem um peão passado. E é difícil de deter esse peão, né? Porque aqui a casa vai estar defendida, aqui a casa vai estar defendida e aqui também vai estar defendida. Então, até lá na linha 2, ele está todo defendido. Então, tem que preocupar agora demais com esse peãozinho. O Mequinho já está vendo que a coisa está difícil. Ele tem 2 peões passados, tem horas aqui. Mas ele não consegue sequer mover esses peões. Conseguiu só o B3 até agora e ficou por isso mesmo. E aí, torre C6, já que estava atacado. Bispo volta para H6 para deixar essa casa livre. E também para não ser trocado, né? Para o cavalo não trocar, porque esse bispo é importante no plano do Wellington Rocha aqui. Então ele tira o bispo lá para H6. Rei G2 para sair de frente, ali de trás, escondido atrás da dama, e não ser atacado também facilmente. H5, cavalo H5 já visando a casa aqui. E aí tira a dama para lá. Não, meu negócio era atacar pela área da dama, vou voltar a atacar pela área da dama. E vou começar batendo nesse peãozinho que é o perigoso. Dama D3 para não tomar o peão. Dama C2, aí começa, né? Querer trocar as damas. Isso, para facilitar a vida, né? Atacou o cavalo ali, ele defendeu o cavalo, que precisava de defender o cavalo. Porque as brancas têm um cavalo contra um bispo, né? Em termos de material. E aqui, ó, ao mesmo tempo que defende o peãozinho de D5, ataca o cavalo. E tinha que defender o cavalo. Poderia jogar esse, mas aí dava abertura para entrar com a dama na linha 2, né? Uhum. Então ele volta com a dama, propõe trocas. Não quer trocar o Wellington. E aí ele ataca a dama para tirar a dama daí.
Olha o tanto de manobra, então, agora que nós tivemos aqui, ó. Tudo atacando a dama, ó. Querendo trocar, querendo invadir. E aí a dama encontra uma casinha lá embaixo, em E1, né? Atacando o cavalo novamente. Né? Notem que o cavalo está novamente atacado. Aí dama entra aqui, ó. E dama D2. Ele não vai trocar a dama. E agora ele ficou numa posição interessantíssima aqui com essa dama, defendida pelo bispo, inclusive, né? E está bem postada. Aí ele tira o cavalo. Agora ele está atacando tanto o cavalo de H5 quanto a dama. E aí cavalo cheque. Ele não quer trocar o cavalo. Ele precisa das peças que ele tem. Então ele não. As brancas querem trocar para aliviar a pressão. A ideia é aliviar a pressão, né? E enquanto as negras têm que continuar no ataque, têm que continuar pressionando, trocar peças aqui para as negras seria ruim. O Wellington enxerga isso muito bem. Rei F1. Aí aqui é o seguinte. Pelos estudos, dama D1 já seria um lance interessantíssimo, porque a hora que dama viesse, já tomava esse peão e ficava com 3 passados, né? Porém, o Wellington partiu para uma outra linha aqui, que foi dama D3, cheque, cobriu de cavalo, e aí adiantou o peãozinho. No momento nenhum ele tirou o olho daquele peãozinho com essa dama também, né? E aí, torre, jogou em C3 para ficar defendido, e se avançar aqui, já está tomando esse, né? Porque aí já tem cavalo e dama defendendo. O cavalo está cravado, então não pode sair. Mas se avançar o peãozinho de E, pode tomar de torre atacando a dama. E aí ele joga cavalo D5, torre C5 atacando o cavalo, e aí bispo E3 atacando a dama, não dá tempo de tomar o cavalo, dama G3 e o cavalo em F4. Ele tava fazendo um raio-x no peão também, né? No peão em E5. Quando ele colocou a torre a primeira vez. Ele atacou o cavalo, mas fez um raio-x nesse... Se tivesse saído, você fala aqui, né? Aí faz o raio-x aqui para tomar. Isso. Que tira o cavalo, cai esse peão. Mas se o cavalo esse cavalo saiu ia tirar dando cheque, né? Dando cheque. Então não tinha a queda do peão ainda. Mas primeiro ele tira a dama, agora ele está atacando o peãozinho lá. E aí ele vai lá e planta um cavalo ali, ó. Entendeu? E agora ele está com um duplo ataque em cima do cavalo aqui. Outro problema para o Mequin resolver. Né? E aí, dama W1. Perdão. Dama E1. Bispo D2 atacando a dama novamente. E aí, dama F2. E aí, dama B1, cheque. Olha, cheque interessante, né? E aqui é o seguinte. Uma pedrada essa. Se for torre aqui, vai perder a qualidade, né? Então, assim, já é complicado. Então, ele defende de cavalo. E já poderia tomar se quisesse, porque tem 2 peças atacando contra uma defendendo. E o bispo atacado, então já poderia tomar de bispo. Só que ele não faz isso ainda não. Ele ataca a dama em E3. Seria ganhador lá, o bispo toma C1, tá? Mas ele joga aí e ela faz dama C2, querendo atacar damas. E aí vem outro lance fino do Wellington aqui. Que trocar a dama o quê? Eu vou continuar aqui. Ele continua, agora o cavalo está cravado, tem 2 ataques, ele vai poder... Aí ele mantém essas peças escravas, né, da posição. Então ele não tem pressa para atacar. Dama A1. E ameaça também avançar esse aqui. Que aí vai ficar complicado, né? Tá rumo a promoção aqui, sem direito a choro. Vamos dizer assim, né? E aí ele tira a dama para E4, tentando fazer alguma coisa lá em cima. E agora sim, tomou o cavalo, toma lá com cheque, escondeu em H7 e voltou, porque vai tomar um descoberto aqui, né? Não adianta querer tentar entrar aqui ou torre aqui, ó, ameaçando o mate, tá? Porque vai tomar um descoberto primeiro, então tem tempo ainda para ver o que vai fazer aqui, ó. Esse aqui, ó, é mate. É mate, só não é mate porque o dama vai ter que tomar. Então é um descoberto que ele vai ter que resolver. Né? Não, porque... a dama não adianta a dama tomar, não. Mate mesmo. A dama é mate mesmo, perdão. É mate. Tá ameaçando mate aqui, ó. Exatamente, é mate, porque o cheque é de dama, não é do bispo. Tem razão.
E aí não pode sair para cá por causa do bispo, não pode sair para cá. Então, por isso que ele desceu com a dama. Só não é mate porque tem que voltar, tem a dama, a torre para sacrificar antes, é mate em 2. E aí ele voltou com a dama, para não levar esse. E aí tira a dama, então, para B2. Dama F2, e agora sim, tá com a vantagem de uma peça a mais. Dama toma F2, rei toma F2, e aí, meu amigo, lindo, caiu, né? A torre. Olha que arremate lindo, né? Dama aqui ameaçando o mate aqui, Mequinho tampa de dama, porque aqui, ó, tinha também ameaça do mate, né? Como fazer? Sim. Só tem como tampar. Tampou, um arremate sensacional, né? E aqui, duplex com direito à varanda e aquela jardineirinha de flor, tudo bonitinho, sabe? Um duplo bem feitinho esse duplex aqui. Então, uma obra-prima em conteste do talento do mestre internacional Wellington Rocha, para cima do grande mestre Henrique Meck. Na época, eu acho, não sei se, não vou garantir, mas eu não me lembro, não me recordo se ele já era mestre internacional ou se ainda não era. Na legenda aí tá que é MI Rocha. É porque quem fez a legenda foi eu. Ah, tá, desculpa. Hoje ele é mestre internacional, hoje ele é tetracampeão mineiro, mas eu não lembro na época se ele já tinha conquistado o de mestre internacional 94. Entendi. Eu não tenho certeza, mas assim, eu coloquei aqui GM, porque hoje ele é mestre internacional, o Henrique já é, o Mequinho já era GM na época, então eu coloquei aqui MI, porque hoje ele já é mestre internacional, só que eu não me lembro, não me recordo se na época ele já tinha conquistado o título ou não. Na fonte que eu peguei, não estava nem o título de GM do Henrique Mequinho, nem o título de MI. Então eu coloquei dos dois, porque hoje eles já têm esses títulos, só para a gente lembrar certamente quem são e fazer jus, né? Então, assim, uma partida demorada que eu trouxe hoje, muito lento, de 70 lances. Sim. Porém, eu achei uma partida que valia a pena, muito instrutiva. Uma partida, assim, com muitos lances fantásticos. Como que o Wellington conseguiu nessa época aí já. Obrigado, Jorge. Já conseguiu ver que ele poderia sacrificar a qualidade no começo, sacrificar peões, que é um gambito bem forte, né? Você sacrifica 2 peões na ala da dama ali e parte para cima depois na ala da dama. E como ele teve a maestria de jogar, depois daquele F3 lá, a maestria que ele teve de explorar aquela debilidade que o F3 causa, e ataque e pressão o tempo todo. Essa partida todos os 60 lances foram todos eles muito precisos, sim, bem calculados. Uma partida que tem tantos lances brilhantes assim, já indica o quão complexa e profunda, né? Com certeza. Vários lances brilhantes, lances e a profundidade, realmente, a profundidade de grandes jogadores mesmo para entender e conseguir. Hoje a gente consegue analisar, porque já foram analisados por muitos, a gente consegue ver, né, os lances, como é que eles estão, como é que foram feitos. Mas, assim, o que eu estava falando, enquanto a gente estava analisando o Mineiro, né, que eu estava transmitindo, eu estava junto com o mestre Feed Luiz Alexandre, também um abraço enorme para o Luiz Alexandre, para o professor Diego, professor Alain, pessoas fantásticas que estiveram comigo lá na transmissão do Mineiro, essa profundidade na hora do torneio, a pressão, você está jogando contra um GM, o primeiro GM e achar do Brasil, o ponto, né? E achar lances iguais a isso. O Hilton até comentou aí, ó. A gente tende a ser materialista, né? Não faz esses sacrifícios assim. Né, pois ainda mais na abertura, né? Sim. No final da abertura ali, sacrificar 2 peões, sacrificar a qualidade com torre e toma bispo, né? Lá em D5, e partir para cima ali de um jeito assim fantástico, né? Pressão o tempo todo. Então eu quis trazer essa partida, mesmo ela sendo longa, pessoal, e deixando a aula um pouquinho mais longa, porque eu achei que valia a pena, tá? E espero que vocês tenham gostado. Vou estudar essa partida. Essa gravação depois, a gente vai rever essa partida muitas vezes. Também está lá nos meus estudos, né? É só pegar o link lá. Perfeito. Eu posso botar o link para vocês aqui. Eu coloco no link da aula também os estudos. Para quem assistir o canal poder acessar. Sim. Deixa eu buscar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, porque aí se vocês quiserem, eu vou botar ela no começo aqui, tá? Ok. Então, se vocês quiserem depois acessar, eu fiz um breve comentário lá na partida, e vou deixar o link para vocês aqui no chat, para quem quiser dar uma olhadinha nessas... Beleza, o pessoal que estiver assistindo, eu vou deixar aqui
embaixo no canal para vocês acompanharem os estudos também, ok? Tá, joia. Obrigado, gente. Hilton? Valeu. Ô, Glaicos, obrigado pela aula, tá bom, meu querido? Um grande abraço. Demais, hein? Quarta-feira, a última, com É a as próxima aberturas semana. irregulares. Perfeito. Então é isso, gente. Boa noite e até o futuro. Obrigado a todos pela presença. Obrigado e é a isso. todos. Boa noite, Boa até noite, o futuro. pessoal. Boa noite. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, entre no nosso clube de xadrez, curta, comente e compartilhe.